Salve, salve, rapaziada do Brasil. Como estamos, meus queridos? Hoje eu vou conversar com vocês sobre a minha experiência de franquia. Quais são as minhas experiências, o que eu tiro de lição, o que eu vi que são coisas positivas, negativas. Mas antes de mais nada, vamos curtir, inscrever, compartilhar, seguir nas mídias sociais que está sempre na descrição. Isso ajuda bastante a engajar o canal, outras pessoas verem, criadores de conteúdo, próprios jogadores. Eu acho que isso é muito importante de chegar em jogadores, staffs no caso no Brasil, né? Eu acho que é importante quem, no caso, vai ascender a chegar na franquia, já chegar entendendo certos problemas. Mas antes disso, só para avisar, sempre a galera me pergunta, dia 3 o Basic chega. 3, Deus quiser, ele vai estar chegando aí, a gente vai estar com uma vitória. Lições que a franquia já me deixou. Primeira coisa muito se fala sobre os jogadores brasileiros não terem capacidade nem nível de jogar na franquia. Eu desacredito disso. Acho que a gente tem jogadores muito talentosos e isso meio que sempre é provado quando esses mesmos jogadores jogam com outros bons jogadores. Pra mim, o problema todo do cenário é esse. Você tem a junção das panelas e aí essas panelas elas tendem a puxar jogadores que fazem mais sentido. Isso é normal em algumas circunstâncias. Então, acho que todo time tem um pouco de panela, porque você tenta trazer pessoas com que você já confie, que faça mais sentido a sua linha de trabalho. Só que é muito difícil de você constituir um time hoje em dia 100% brasileiro, e na minha opinião é muito difícil disso dar certo, porque você vem do Brasil cheio de defasagem, você vem do Brasil entendendo um pace de jogo, você vem do Brasil sem ter muitos fundamentos, porque no Brasil você não é punido, e aí você chega pra jogar numa liga de alto nível, então você não tem tempo de você masterizar isso, seu IGL, viver aquelas experiências, o time viver aquelas experiências, entender a defasagem que tem. Então eu acho que isso daí complica muito. Mas, por exemplo, eu discordo veementemente de uma frase que o Cido Zord falou no final do Ascension. Eu sinto que eu não tô preparado pra franquia. Eu discordo, eu já vi ele jogando várias vezes, eu acho que ele tá preparado pra franquia, eu acho que ele é um excelente jogador, entende de timing, entende do jogo em si. Ele só realmente eu não acho que ele está apto ainda a ser um IGL na franquia. Eu acho que essas coisas elas andam um pouco distantes, porque você precisa se testar primeiro o seu próprio sistema de jogo contra outros bons times para você conseguir entender se aquilo ali faz sentido ou não. E aí é onde vai vir a minha conversa toda. Por exemplo, na minha montagem de time aqui, eu entendi rápido quando eu tava aqui na franquia que os maiores problemas da franquia era você achar um IGL de ponta, e isso é muito difícil porque todos os times que são bons e competitivos de alto nível, eles tendem a manter o IGL ou tendem a promover alguém daquele time, do roster, como IGL. Por quê? Porque às vezes dentro do time ele identificou que aquele cara ele tem os pré-requisitos para ser um capitão. Por quê? Porque às vezes os grupos respeitam, ele tem boas ideias, ele é um cara que se adapta rápido. Normalmente, às vezes, esse cara ele é um second caller. As equipes elas não gostam de se desfazer do seu capitão. Elas podem trocar N peças, visto aí a Fnatic, que perdeu o Derek e puxou o Kajak. É muito mais fácil você arrumar bons jogadores, esses bons jogadores quererem jogar com aquele IGL do que o contrário. Essa acho que é a role mais escassa. Depois vem a role de duelista. O duelista ele tem que ter impacto. Podem falar, mas o estilo de jogo da equipe não importa. Se o seu duelista tem baixo impacto, a equipe ela não vai bem. Você pode ter seu duelista indo bem e o resto do time no mal e você perdendo, mas dificilmente você vai ganhar jogos onde o seu duelista tá mal mesmo e todo mundo tá conseguindo compensar por ele, porque é uma role muito essencial dentro do time. Então, a franquia ela me deu muito essa noção. Startar um projeto do zero é muito difícil. Eu comecei todo esse processo dos tryouts muito cedo e ainda assim eu testei muita gente, eu já falei sobre isso, então assim, essas daí são lições que pra mim ficam pra montagem de elenco e sobre a percepção que eu tenho dos jogadores. Por exemplo, eu vi durante bastante tempo o Kalil jogar, é um moleque que eu acho ele incrível. Eu acho que faltou realmente pra ele foi cair com outros bons jogadores, tal qual quanto o Saci, Sadak, essa geração de ouro que boostou muitos bons jogadores. Então, eu sinto muito que o cenário ele é muito carente desse cross de jogadores muito bons jogando com outros jogadores mais novos. E eu acho que cada vez mais é difícil isso, porque se você se destaca muito na liga como um capitão ou como alguém muito vocal, as equipes elas vão querer te puxar, te oferecer salários muito altos e depois você não vai conseguir formar uma base muito boa. Então, pra você que tá no Brasil, cara, eu sei que é chato de falar isso, eu sei que, tipo assim, pode soar muito elitista, mas aprender inglês é uma parada muito essencial. Eu falo muito por mim.
eu tive que rushar meu aprendizado nessa janela de transferências. Eu já entendia bastante, mas a minha linguagem era muito pobre, me faltava muito recurso para poder falar. E foi uma parada que eu acordava todo dia de manhã cedo, ia ter minhas aulas, fazer meus exercícios. Eu sei que é difícil, eu sei que o cenário do Tier 2 não paga bem, mas se isso é um sonho seu, ninguém vai correr atrás por você. Você tem que correr atrás disso. De qualquer forma, para sua carreira vai ser bom, porque você vai estar falando uma nova língua, você vai conseguir expandir o conteúdo do que você está estudando em relação a Valorant, você vai conseguir conversar com outros jogadores de ponta. Você pode ter certeza que bons jogadores normalmente são pessoas de gente boa. Difícil você ter um cara que é otário, que às vezes não vai te responder e tal. Muitas das vezes um jogador só não vai te responder se ele realmente estiver muito ocupado. Então eu acho que o inglês é essencial. E aí a gente agora vai pra... Eu acho que esse daqui principalmente é o tema, eu acho que é o mais importante das minhas experiências que eu tenho visto de pessoas que estavam antes de mim, e não falo da organização, eu falo sobre pessoas staff, jogadores que estavam antes de mim na franquia, e o que eu vejo hoje. Eu vou botar aqui uma fala do Luquinha, do Luke Show. Como é que você lida com o fato de estar tão longe do Brasil assim? É difícil, tipo, a gente tenta achar motivos, tipo, é meu trabalho, sempre foi meu sonho, então a gente vai se agarrando em pontos pra não sentir muita saudade e não sentir muita dor longe da família. Mas é difícil, só tenta amenizar a dor. Não é porque ele é um grande irmão meu nem nada, mas é porque eu acho que ele é uma pessoa que está aqui dentro e ele tá tentando explicar o que você, brasileiro, que está longe de casa, precisa fazer para você estar minimamente bem. E ele fala o que ele faz para ele, o que na cabeça dele funciona. Pelo que vocês viram da fala dele, dá para você entender o seguinte, quando você... E essa é uma... Isso não é uma experiência individual. Isso daqui já não é mais a minha opinião. Isso daqui é o que eu vejo e o que eu entendo. Pra mim, isso daqui é uma regra. Quando você tá longe de casa, quando você sai do Brasil, no Brasil você tem uma rede de apoio muito grande. Você pode, às vezes, não gostar dos seus pais, você pode, às vezes, não valorizar aquilo que eles são pra você, os seus amigos e tal, mas é importante a sua mente ela ter tempo para curtir coisas diferentes, você não ficar só bitolado no jogo. É por isso que alguns jogadores eles conseguem trazer suas esposas para cá e isso alivia toda a convivência. Eu vou falar sobre relacionamento no final, tá bom? Você precisa, quando você tá longe de casa, você precisa ter coisas que consigam manter sua mente distraída. Não só o jogo, o seu tempo útil fora do jogo ele é muito importante. E, cara, eu no início, quando eu cheguei aqui, eu pensava, assim como todos os jogadores, quando eu tiver de bobeira, eu vou jogar um joguinho aqui. Para os jogadores, no geral, é jogar LoL. Eu gosto de jogar Dota, nunca joguei LoL na vida. Então, eu notava que o meu cansaço mental, ele não se renovava. Eu não conseguia sair desse cansaço mental. E é muito difícil, porque você tá o tempo inteiro naquela pilha de você se cobrar e tal. E chega um momento... Eu acho que isso não aconteceu comigo, porque eu já vim com uma cabeça muito boa no quesito de me cuidar. Mas você consegue entender quando você tá vivendo essa situação de você estar saturado mentalmente de alguma coisa, que você já começa a não valorizar aquele dinheiro que você recebe, aquela estabilidade, o seu próprio sonho de você conseguir ganhar alguma coisa. O próprio Luke fala, né, que você tem que ficar toda hora se apegando ao seu objetivo principal, que o seu objetivo principal foi ter vindo pra cá, correr atrás do seu sonho, é uma vida muito boa, então você consegue tá fora da sua casa, correndo atrás dos seus sonhos, só que chega um momento que isso deixa de ser palpável, porque você está muito exaurido mentalmente, você está muito para baixo, você está com a energia baixa, e ninguém que não está confiante tem como atuar bem dentro do servidor. Imagina que você tem uma equipe que ela tem 5 brasileiros, 3 caras já estão churrascados, 2 caras às vezes estão cuidando de si, pronto, você já tem uma equipe quebrada. Então a gente já entra com o foco do seguinte, o cara chega atrasado aqui porque ele não fez uma preparação de off-season, então ele já tá atrás do meta, ele já tá atrás da compreensão do que os times fortes estão treinando, a liga é aqui, queira a gente goste ou não, é assim que funciona, então coisas que você faz no Brasil não vão dar certo aqui, é importante você estar sentindo um nível diferente de jogo, então você já chega atrasado, você perde uns jogos no início, te suga, te deixa mal, porque você, o que eu preciso fazer para poder melhorar agora, e quando você começa a fazer aquele grind todo, se a sua mente ela não para de trabalhar, é impossível que você performe. Eu tenho tentado abrir a minha compreensão sobre atuação técnica não só na minha área, né? Então eu tenho tentado estudar o que outros técnicos de outras modalidades eles usam como método de gestão de grupo, coisas do tipo, porque
nesse nível de jogo, o IGL dentro do jogo ele vai resolver situações porque ele que vai ditar o pace. Ele se adapta rápido, ele tem que se adaptar rápido. Ele não pode ficar só esperando o pause de um coach para poder se adaptar. Muitas das vezes isso vai acontecer, mas ele precisa ditar o jogo dele. Então, você precisa entender muito bem sobre gestão de grupo. Eu já venho focando nisso nos meus últimos 2 anos. Acho que eu melhorei bastante, mas esse tem que ser um foco muito de entendimento muito... Você precisa ter tato, porque muitas das vezes você tá vendo um cara que tá vindo muito bem numa semana, na outra semana ele já tá completamente inconstante. Você começa a ver aquilo às vezes na atitude física do cara. Então você precisa saber reconhecer essas coisas para você entender se a mente dele já tá saturada ou não. Aonde eu quero chegar com isso? Já que eu mergulhei dentro de um nível de jogo muito pesado, eu fui atrás de um psicólogo muito bom para mim, que ele trabalha com os maiores nomes do jiu-jitsu no Brasil. Me desculpem se às vezes existem outras referências dentro do próprio Electronic Sport, mas eu preferi procurar numa área de esporte, que é uma área mais consolidada, e aí já fui para uma outra área porque eu sou um aficionado por luta, desde muito novo é algo que eu consumo aos montes, e eu conheci essa pessoa, o Cássio Zanon, então ele tem me ajudado a entender sobre exaustão mental, sobre os mini burnouts que te levam a um burnout. E o fato de, por exemplo, eu estar produzindo esse conteúdo aqui, ele é um momento leve pra mim, porque eu já pensei mais ou menos nas coisas que eu vou produzir de conteúdo pra vocês, e eu vou conseguir fazer aquilo ali de uma maneira leve. Mas se eu tiver que produzir um conteúdo onde eu imagino todo um roteiro, a parada fica muito difícil, eu já gastei energia mental com isso. Então, o meu conteúdo aqui, ele é um conteúdo muito mais de conversa com vocês, do que um conteúdo puta planejado para gerar um engajamento. Porque meu foco não é esse. Meu foco é eu tentar me comunicar com o público, ao mesmo tempo eu conseguir passar as minhas experiências, as pessoas entenderem o que se passa dentro do mundo de franquia, sem que aquilo seja pesado para mim. Mano, eu sou muito grato ao Jaime pela paciência que ele teve, mesmo de nas derrotas ele ter sempre sido um cara muito compreensivo. O Guerri é um cara que eu acho que ele tem uma experiência muito grande já com competitivo, então a gente teve um contato de 2 meses onde ele me passou muitas das visões do que ele sentia dentro do jogo. Eu acho que isso me ajuda, não do jogo Valorant, né? Obviamente não, mas as antecipações de alguns cenários de quando você tá vivendo fora, o que a pessoa sente, o que não sente, o que é uma parada legal de você conseguir olhar às vezes fora da caixa, e tudo isso eu acho que foi peças que eu fui montando dentro do meu arsenal que eu ainda tô grindando, e tudo isso que eu tô falando pra vocês, pode ser que amanhã eu perca, e a pessoa que às vezes tá olhando isso daqui hoje fala assim, pô, ele tá fazendo isso tudo, perdeu. É um risco, só que se eu não fizer, eu tenho absoluta certeza que o resultado pode ser o mesmo e eu não tô capacitado. Agora, se eu fizer, pode ser que isso mude drasticamente a minha relação com os jogadores e meu entendimento em relação às coisas que acontecem. Então, quando você tá aqui, é você procurar atividades que não envolvam só a sua casa, onde você está, só o jogo. A maioria dos jogadores, eles chegam aqui, não, pô, eu vou caminhar, eu vou na academia e tal. Cara, para 99% das pessoas, a academia ela é uma via estética. Se você vai na academia e você desfruta aquele momento, excelente para você. Mas se aquilo ali é um momento de mais uma obrigação para você tentar controlar seu peso, você ficar num shape, alguma coisa do tipo, aquilo ali vai se tornar mais um trabalho para você. E você fatidicamente vai largar aquela porcaria. Então é bom você encontrar uma área de fuga para sua mente. Para uns pode ser andar na praia, para outros pode ser fazer uma luta 2 vezes na semana. Eu não sei o que cada um vai arrumar. Cada um tem um método. Aqui dentro do time a gente tem uma parada que a gente conversou sobre isso, que é ter tempo útil para si, e algo que a gente vai parar para conversar melhor depois do kickoff, mas eu acho que isso é essencial. E aí a gente entra no último ponto, que é o seguinte: os jogadores, quando eles começam a estar muito mal, se você for pegar, eu não estou dizendo que eu peguei e vi, mas eu estou dizendo que algumas pessoas você vai conseguir verificar isso através de números, que é o seguinte: quando você tá muito mal, muito churrascado, você não quer nem mais jogar o jogo, e muitas das pessoas às vezes se perguntam, mano, por que o cara chegou no jogo, chegou na franquia, mano, se fudeu pra poder chegar na franquia, quando ele chegou na franquia ele parou de jogar o jogo. Você olha o tracker do cara, o cara, tipo, no Brasil o cara tinha 200 rankeds, ele chega aqui, ele vai jogar 40 rankeds e fala que a ranked daqui é um lixo, blá blá blá, blá blá blá. É difícil pra mim acreditar pode ser que a ranked daqui seja um lixo, mas você tem que entender que os top players das Américas estão todos inseridos dentro da mesma ranked. É muito mais fácil essa ranked ter um nível melhor do que uma ranked brasileira. Ponto. Se você chega aqui e o jogo já se tornou um fardo tão grande pra você, que você não consegue jogar o jogo, esse é o momento de você reavaliar as coisas que estão acontecendo. Que aí você já perdeu meio que o rumo. Isso acontece com muitos jogadores. E aí o que eles fazem? Muitos deles trazem namoradas,
se casam, trazem ficantes, enfim, nada disso compete a mim. Mas eu tenho 36 anos, então já passei por muitas fases na minha vida para poder entender o seguinte. E olhei para muitas coisas dentro da franquia para poder entender o seguinte. O seu relacionamento, quando você é um atleta de alto nível, e eu não estou falando que isso é restrito só ao Valorant, muitas das vezes eu vejo isso também refletido em outros esportes por relatos, né? Ou você tem um relacionamento que ele é muito bom, aquela pessoa te ajuda, aquela pessoa no momento que você tá por baixo, ela te levanta, ela te motiva, ela consegue ser um gás pra você. Essa pessoa às vezes vai estar com saudade de você, mas vai falar, não, mano, não abaixa a cabeça, vai se divertir, sai com o pessoal aí, vai descansar, vai dar seu rolê, abstrai as coisas. Isso é muito difícil porque isso exige uma maturidade muito grande de pessoas muito novas. Ou essa pessoa ela vai estar no extremo oposto, você nunca vai estar no meio. O que é o extremo oposto? É a pessoa que sente falta, te cobra, é a pessoa que quer ter um tempo pra você. Eu tô numa diferença de fuso horário do Brasil de 5 horas. Imagina que a sua última screen, 6 da noite, você acabou 6 horas, você acabou 7 horas. Joga isso para 5 horas na frente, tá acabando 11 horas meia-noite. Então é muito difícil de você ter uma relação onde você consiga falar o tempo inteiro, que você consiga ceder tempo pro outro para você viver uma relação saudável. Pô, imagina, você perdeu, você tá perdendo 2 seguidas já, você já tá confinado dentro de casa 2 meses, se a galera do time te chama para sair, mano, vamos tomar uma cerveja num lugar aí, numa night aí e tal. Primeira coisa que a namorada vai pensar vai me trair. E muitas das vezes o cara só quer sair com o time, tomar uma cerveja, dar uma risada, ver gente. Só que esse cara não vai poder fazer isso, porque aquilo ali vai se tornar um problema. E aquilo ali vai ser mais um peso na cabeça dele. Então, eu não consigo ver essa relação no meio onde ou a parada é muito saudável, ou a parada ela se torna um peso. E não tô dizendo que isso é culpa da namorada, nem nada. Eu tô dizendo que, isso é um problema natural de pessoas jovens. As pessoas jovens têm inseguranças, as pessoas jovens precisam de validação, as pessoas jovens vão precisar de atenção. É natural de um relacionamento, é natural de você construir confiança no outro. Então, muitas das vezes eu vejo jogadores que chegam aqui e em vez de a liga ser a prioridade do cara, a prioridade do cara vira outra pessoa, entendeu? Então, isso eu acho que tem que ser uma parada que tem que estar muito clara na cabeça dos jogadores. Você precisa ter o seu foco, e o seu foco ele precisa ser muito claro. E você precisa ter atividades que façam sua mente rodar de uma maneira mais saudável. E para isso, cara, não adianta. Se você achar que você vai ficar só dentro de casa, ir pra academia, não, tô cuidando da minha cabeça porque eu vou na academia, porque eu dou uma caminhada, você vai surtar. Tchau, mas não é assim que funciona para os americanos eles estão dentro de casa. Cara, paciência. Eu não estou dizendo como o jogo deveria ser, quais são as regras do jogo. Eu estou dizendo, cabe a mim olhar o meu entorno, olhar tudo que está acontecendo e tentar entender como que eu posso performar dentro disso, como que eu posso olhar para essas coisas e tirar o melhor proveito. Porque senão, cara, vai ser sempre a mesma coisa, churrascamento mental. A pessoa chega aqui e fala que tudo é um lixo. Eu digo Los Angeles, né? Chega aqui e fala que tudo é um lixo. Por quê? Porque você não conhece ninguém, porque você está longe da sua família, porque você só chega aqui, toma na bunda e você não consegue fazer mais nada. Então, tudo se torna mais difícil. O meu recado e às vezes até jogadores da própria liga mesmo, cara, se você tá olhando pra si, você tá se sentindo que você tá com uma exaustão mental muito grande, você precisa cuidar disso. Nem que seja eliminando alguns problemas diários que você tem, do eu não quero ter que me preocupar com o problema da galinha pintadinha que tá no Brasil. Ponto. Você precisa selecionar suas preocupações. Eu faço isso em relação à minha própria vida. Graças a Deus, minha família, minha noiva, todo mundo me ajuda muito. Então, eu acho que isso já diminui um volume muito grande para mim. E eu acredito que outras pessoas também deveriam olhar para essa questão mental muito grande. Porque se você não valoriza isso, sua confiança vai para o lixo, você começa a se sentir mal, você começa a ter essas joias que chegam aqui nos Estados Unidos e não conseguem performar. É isso. Sei que foi um vídeo mais extenso. Agradeço todo mundo que tá acompanhando. Compre um bundle da Fúria. Nosso jogo é contra a G2 agora na sexta-feira. Esse vídeo vai estar saindo amanhã, no caso, quarta-feira. E eu gostaria mais uma vez de pedir para todo mundo se inscrever, curtir o vídeo, seguir minhas mídias sociais. Lá, normalmente, eu tento postar as coisas nos dias de jogo, gravo as coisas, gravo backstage e tal. Tô vendo ainda como é que eu vou fazer a questão do vlog, mas eu já tenho mais ou menos umas ideias. Sempre lembrem, isso aqui não é uma verdade absoluta. São todas as minhas impressões sobre coisas que eu tenho visto e que eu tenho vivido. Espero fazer outro vídeo pra vocês aí em breve. Tamo junto.